No vídeo de hoje eu vou trazer um resumão da série Os Ravenels, da Lisa Kleypas, que na minha humilde opinião é a melhor até agora. Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e eu resolvi trazer aqui pro canal um resumão das séries que eu já concluí, começando pela série dos Ravenels da Lisa Kleypas. É uma série composta por 6 livros, até o momento, né, porque eu fiquei sabendo recentemente que vão lançar o 7º livro lá na gringa e pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu realmente pensei que ia terminar em 6 livros. Inclusive não tem nem previsão pra esse 7º livro vir pra aqui pro Brasil. A Lisa Kleypas, que pra quem não sabe é uma das minhas autoras de romance de época favorita, ela tem um jeitinho assim especial de criar personalidades únicas. Aborda sobre questões políticas, sociais, econômicas. Essa série em especial tem protagonistas inspiradas em mulheres revolucionárias que de fato existiram. Além disso, ela ainda colocou personagens de outras séries que também são muito queridinhas assim pra quem é fã aí da Lisa Kleypas nessa série dos Ravenels, o que assim enriqueceu muito e deixou os fãs meio que babando. E eu vou comentar pra vocês sobre cada um dos livros, na ordem de publicação mesmo. E o legal é que você pode ler eles de forma independente. Mas eu aconselho você seguir a ordem certinha que eu vou te mostrar aqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Inclusive, lá no meu Instagram literário, que é o @cheirinho_bom_de_livro, eu fiz a resenha de cada uma dessas obras individualmente. Então me segue lá pra poder acompanhar, conferir essas resenhas também e também ficar por dentro aí do que eu tô lendo, do que eu ando postando e tal. Me segue lá. Vamos começar com o volume número 1, que é Um Sedutor Sem Coração. Nesse livro nós vamos conhecer o Devon Ravenel, que pra sua infelicidade, ele herda uma propriedade falida em um condado cheio de problemas de um primo que ele detestava. E pra piorar a situação, ainda vem no pacote 4 mulheres que passam a ser a sua responsabilidade, que envolve a viúva Kathleen, que é a viúva do primo dele, e mais 3 irmãs, que é a Ellen, a Pandora e a Cassandra. Cara que não tinha responsabilidade nenhuma, agora se envolve no meio de um monte de problema. Odiando tudo e todos, Devon e o irmão mais novo, West, eles querem mais se livrar desse problema todo. Então eles nem se importam em ser desagradáveis com as meninas, muito menos com a viúva. Mas eles são recebidos pela mesma cortesia pela viúva Kathleen, que ela, assim, ela trata eles do mesmo jeito que é recebida. Conforme foi passando o tempo, eles começam a entender como funciona lá o sistema lá do condado. E conforme eles vão se envolvendo mais e mais com a nova família, eles acabam decidindo avaliar um pouquinho melhor a situação para trazer algumas melhorias. Com isso, eles acabam descobrindo um novo propósito na vida, porque eles eram caras irresponsáveis e acabam se deparando com uma responsabilidade gigantesca. O West finalmente resolve crescer e se livrar de alguns vícios, e o Devon passa a assumir responsabilidades e a querer também conquistar lá o coração da viúva Kathleen. Mas como eu já falei, os romances da Lisa Kleypas, elas envolvem muito mais do que um romance, casamentos e tal. Aqui, no decorrer das páginas, nós passamos a entender um pouquinho das imposições e restrições que o luto obriga uma família a viver. E como a sociedade pode ser tão cruel, com tantas regras atingindo de uma forma bastante impiedosa pessoas tão boas como as meninas Ravenel. Esse livro aqui, ele não foi o meu favorito da série, mas ele é um livro muito bom, porque ele aborda sobre os avanços industriais da época. Fala sobre violência doméstica e sobre a construção de laços de uma família completamente desestruturada que passa a se unir e a se defenderem contra tudo e todos. Vamos agora para o volume 2, que é Uma Noiva para o Winterborn. Aqui nós vamos conhecer o Rhys, que inclusive ele já aparece no primeiro livro como um arranjo induzido pelo amigo Devon para se casar lá com a Lady Ellen, que até então a família lá ela era praticamente falida. Então, em troca do dinheiro que eles receberiam através desse casamento, o Rhys, ele passaria a ser aceito na sociedade londrina, porque ele era um cara extremamente rico, mas parece que a sua fortuna e a forma como ele conseguiu essa fortuna não eram o suficiente para ele se infiltrar lá na sociedade londrina, então ele precisava se casar com alguém de linhagem nobre, alguém da aristocracia. Então a gente aí já dá pra perceber o preconceito que aquele povo lá tinha com as pessoas que conquistavam as coisas pelo suor do trabalho. O casal já se sente atraído aí um pelo outro. A química entre eles é boa e eles, assim, se interagem de um jeito, assim, bem fofo, sabe? O Rhys, ele é um homem, assim, muito poderoso, por vezes muito grosso, mas ele se encanta
pela doce Ellen, e ela também é muito delicada no tratamento com o Reese. Inicialmente você pode ter uma visão de que a tímida Ellie é uma menina meio que sem sal, mas ela se mostra uma moça determinada a conquistar o coração do Reese, e ela realmente não se importa com a riqueza dele. Ela, na verdade, ela quer ser aceita, ela quer ser amada. No decorrer da história a gente vai entender por que ela quer essa coisa toda, essa aceitação toda, por que ela faz tanta assim questão em querer conquistar e querer ser amada, sabe? Mas ela, na verdade, só tenta esconder mesmo um segredo assim gravíssimo, que pode não só arruinar a vida dela, como arruinar a vida das irmãs e da sua família no geral, inclusive o seu próprio casamento. Mas esses segredos, eles são revelados logo. A autora, ela não quis ficar segurando por muito tempo, até mesmo porque tinha assuntos muito mais sérios para ser tratado nesse livro do que esses segredos que a Lady Ellen carregava. Porque o Reese, ele é um homem, assim, muito poderoso. Um homem muito poderoso atrai muitos inimigos, que enxergam na Ellie uma fraqueza para atingi-lo. Então, revelar os segredos e resolver eles era o menor dos problemas que eles poderiam enfrentar neste livro aqui. De toda a série, esse daqui é o livro mais romântico, porque o casal já se ama logo nas primeiras páginas. Mas o interessante é que outros personagens vão aparecendo e vão ganhando meio que, assim, um certo destaque. Como, por exemplo, as irmãs da Ellie, a Pandora e a Cassandra, elas passam a ter aula de etiqueta, porque elas vão passar a frequentar lá os bailes londrinos, então elas precisam estar na linha. O West Ravanel, ele passa a assumir lá a administração da fazenda e, por incrível que pareça, ele gosta do que faz. E ainda aparece o primeiro casal, Devon e a Kathleen, lá com uma espera do primeiro filhinho, pá. E a gente também é apresentado a outros personagens importantes, como a doutora Garrett, que é a primeira médica licenciada lá da Inglaterra, e Hamson, que é um investigador lá misterioso que fica aos serviços de Reese. E por que eles aparecem agora? Porque eles vão ser os protagonistas lá do volume 4. Vou chegar lá. O volume número 3 é Um Acordo Pecaminoso, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Lady Pandora, que é aquela típica mocinha à frente do seu tempo, que nunca desejou assim se casar, muito menos se encaixar ali na sociedade. Ela quer mesmo ser uma mulher de negócios. E com o incentivo lá do seu cunhado Reese, planeja criar jogos de tabuleiros. Ela planeja ter sucesso com isso e ter uma vida independente. E a Pandora, ela só frequenta lá os bailes e as agendas sociais por causa da sua irmã Cassandra, que a Cassandra, na verdade, quer realmente um casamento, quer cuidar lá. Tudo o inverso, assim, de Pandora, a Cassandra quer. E o que Pandora menos imaginava era que em um desses bailes acabaria numa situação comprometedora com o Lord Gabriel St. Vincent, que é filho lá de um dos maiores libertinos que Londres já conheceu. E que, por acaso, era um dos solteiros mais cobiçados do momento. E por causa dessa situação comprometedora, eles vão ter que se casar. Lembra que eu comentei com vocês que personagens de outras séries iriam entrar nessa daqui? Então, Gabriel St. Vincent, na verdade, é filho de Sebastian e Evangeline, que foram os protagonistas do livro Pecados no Inverno das 4 Estações do Amor. Voltando aqui para a história do Gabriel. Ele também não quer se casar. Muito menos com Pandora, porque de todas as moças que tinham lá disponíveis, ela era a mais inadequada possível. E ele fica de queixo caído quando ela fala que não quer abrir mão da sua liberdade. Ela simplesmente rejeita ele. Ainda deixa bem claro que não liga nem pro dinheiro dele, o que acaba causando aí um efeito reverso, porque ele acaba se encantando pelos modos excêntricos da moça. E ainda acaba despertando nele um instinto assim de proteção além assim do comum. Devido às exigências da época, ou ela se casa com o Gabriel, ou ela e a família dela cai toda em desgraça. E isso acaba afetando diretamente a irmã que deseja muito casar, que é a tal da Cassandra. Então, por esse motivo, eles acabam fazendo lá um acordo e acabam selando uma amizade bem legal. E que, por fim, acaba sendo a melhor decisão, assim, da vida deles, porque é aí que o romance deles vai ser desenvolvido e é tudo de bom. Apesar de algumas partes nesse livro aqui me irritarem um pouco, porque a personalidade da Cassandra, ela, como eu já falei, é bastante excêntrica. Então me irritou um pouco as atitudes dela e também do Gabriel, porque é aquele típico menino mimado, assim, entendeu? Mas, no geral, é um livro bastante divertido e é bastante interessante porque a protagonista, Pandora, ela foi inspirada na mulher que criou um dos jogos de tabuleiro, assim, mais famosos do mundo. Pra quem já ouviu falar aí do Banco Imobiliário, mas inicialmente conhecido como Monopólio e tal, o jogo de tabuleiro que eu tô falando deu origem pra esses jogos que a gente conhece atualmente. Ela foi meio que injustiçada, porque outro cara lá quis levar os créditos e tal. É um livro que fala muito sobre as convenções sociais, que por muitas vezes sufocavam as mulheres. E aqui tem, de fato, uma luta feminina real e, assim,
bastante necessária. Volume 4, Um Estranho Irresistível, meu favorito da série. Os protagonistas Ethan Hanson e a Doutora Garrett, eles aparecem nos livros anteriores, e nos próprios livros anteriores eles meio que se encantam aí um com o outro, mas é no volume 4 que o romance deles vai ser desenvolvido. A Doutora Garrett Gibson é a primeira mulher a ser licenciada para atuar como médica na Inglaterra. Inclusive, depois que ela conseguiu esse feito, eles lá mudaram as regras para que outras mulheres não seguissem o caminho delas. Eles estreitaram lá as regras para que outras não tivessem essa ideia de querer ser médica também. E no decorrer do livro, ela tem que vencer a desconfiança das pessoas e ainda provar o tempo todo que é capacitada para exercer essa função. Ela lutou muito para conseguir chegar onde está. E ela agora lida com os funcionários da loja do Reese e aos poucos vai conquistando clientes, pacientes da sociedade lá no seu próprio consultório. Mas depois de tanto tempo de dedicação, de fazer ali o que gosta, ela sente que precisa viver outras aventuras além daquilo que já faz. Tipo, de emoções que vão além lá de ficar segurando o bisturi. E de um jeito nada convencional, começa a se relacionar com o Ethan Hanson. Ele é um cara lá todo misterioso, né? E por causa das ações de um atentado que eles impediram num dos livros anteriores, ele precisa investigar e descobrir quem foram os responsáveis disso. E acaba não só colocando a vida dele em risco, como a de Garrett também. Mas ela, assim, não é nenhuma mocinha indefesa. Inclusive, ela sabe muito bem se defender lá com bastão, negócio de artes lá marciais. Essa história aqui, ela não tem nada a ver com salões de baile, pois as questões abordadas aqui envolvem os políticos e o seu lado lá mais obscuro. O que traz pro livro várias cenas de ações e perigo pros próprios protagonistas. E isso torna esse livro aqui muito envolvente, porque tem movimento o tempo todo. Fora a química do casal, que é, tipo, incrível. Eles são super maduros, tanto como pessoas individuais, como casal. Então foi por causa dessa trama aí envolvida, cheio de mistério, cheio de movimento, cheio de ação e tal, que ele se tornou um favorito da vida. Volume número 5, Uma Herdeira Apaixonada. O West Ravenel, ele é um libertino regenerado, e eu acho que de todos foi o que mais amadureceu. A vida dele mudou drasticamente, assim, pra melhor. E agora ele tá focado na administração lá da propriedade da família. Ele não tem planos de se casar, mas o seu coração passa a bater mais forte ao conhecer a bela cunhada lá da Pandora, que é a Lady Phoebe. A Phoebe, ela é uma mulher viúva que tem 2 crianças pequenas. Ela é irmã do Gabriel e é também filha lá do Sebastian e da Eve. Mais uma vez, o meu casal maravilhoso aparecendo em outro livro da série dos Ravenels. E a Phoebe, ela teve uma criação, assim, cercada de amor, fora meio que das regras lá que a sociedade londrina impõe lá pras mulheres. E ela tem uma vida meio que de privilégios por causa disso. Ela sempre ouviu falar do West, porque ele foi o terror da infância do falecido marido dela. E por causa disso, ela já detesta ele. Mas quando eles finalmente se conheceram, todas as impressões que ela tinha dele caíram por terra. Pois ele, regenerado como está, se mostra um homem honrado, sabe? Ele, por sua vez, sabe que não está à altura da Phoebe. Ele acha que não merece o amor dela por causa do passado conturbado que ele teve. Então, fica meio que esse negócio, me aproximo, não me aproximo. Tem lá os desencontro do casal, né? Mas a Phoebe, num determinado momento, ela descobre que tá sendo vítima de um golpe e tem que passar a administrar lá as suas propriedades que ela herdou lá do marido sozinha. E ela ainda precisa provar que é capaz de lidar com tudo isso. E numa dessas coisas de lidar com a propriedade sozinha, ela também recorre aos conselhos de gestão do habilidoso West, porque ele lá é administrador da propriedade e lá tá fluindo. Então ela quer que flua na propriedade dela também. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse livro aqui foi a interação dos filhos da Phoebe com o próprio West. Ele se mostrou assim um cara super paciente com as crianças, ensinando algumas coisas e tal. É um livro bastante interessante de pessoas que já tiveram uma vida e elas precisam reconstruir lá as coisas do coração e também precisam se dar uma nova oportunidade. Eu confesso que esperava um pouquinho mais desse livro, alguns acontecimentos assim foram bastante previsíveis, mas no geral o livro também ele é muito bom, ele deixa lá o coração quentinho, sabe? E por fim eu concluí o livro Pelo Amor de Cassandra, que é o 6º volume. Eu tava muito ansiosa pra poder concluir essa série com esse livro aqui. Então, do que se trata a história? Cassandra Ravenel é a última solteira da família. E como eu falei num dos livros anteriores, ela sonha em casar. E esse desejo dela ficou ainda mais forte depois que a sua irmã gêmea Pandora se casou. E é justamente durante a cerimônia de casamento da irmã
que ela tem lá a sua primeira interação com o Tom Severin. É logo assim nas primeiras páginas, gente, vocês não sabem como é que eu ri nas primeiras páginas desse livro, é muito divertida. Severin, ele é um magnata extremamente inteligente, ele é construtor lá de ferrovias, ele é revolucionário até, e ele é ainda mais rico do que o Rhys Winterborn, mas ele sofre o mesmo preconceito que o Rhys. Ele não é muito lá aceito na sociedade londrina, porque ele não tem lá o sangue nobre, ele conquistou a riqueza dele. E todo mundo conhece ele como um cara assim, meio que sem coração, misterioso demais, inescrupuloso e tal, essas coisas assim, a fama que ele carrega nas costas. E ultimamente ele está cogitando aí a ideia de se casar, de formar uma família, ter filhos e tal. E quando ele bota os olhos assim na bela Cassandra, ele tem certeza que ela é a mulher eleita, escolhida para ele viver a vida dele. Porém, como as pessoas falam, e ele se intitula desse jeito, ele acha que é sem coração, não é aberto para o amor, e ele não oferece isso para Cassandra. O amor no casamento é o que ela mais quer. Nem que seja assim, com o tempo, sabe? Ela casa lá com o cara e depois se transforma lá em amor, companheirismo e tal, mas ela sonha em ter amor no casamento. E é a única coisa que ele não quer oferecer, que ele diz que não pode oferecer para ela. Essas coisas ele deixa assim bem claro logo no início, e numa tentativa lá deles serem amigos, ela acaba indicando vários livros para ele saber mais ou menos o que significa amor, ter aí algumas teorias que geralmente a gente vê nos livros de romance, mas ele leva tudo sempre pro lado muito prático, sabe? Ele não entende muita coisa, porque é o tipo de sentimento que ele nunca cultivou. E o que eu achei mais interessante, gente, é que os livros aqui citados são os livros das irmãs Brontë, tem os livros da Jane Austen, do Júlio Verne, assim, tem várias referências literárias bem interessantes nesse livro aqui. Conforme vai passando as páginas, mesmo ele não entendendo nada do que tá acontecendo lá com o coração dele, Tom nem percebe que aos poucos ele vai se abrindo lá pro amor. E o envolvimento do casal vai ficando cada vez mais estreito, porque eles falam lá, não, são amigos, mas a gente sabe que a química tá ali. Num determinado momento, quando a reputação da Cassandra fica comprometida por causa de um absurdo que acontece, ele não mede esforços pra socorrer a jovem Cassandra. E se eu digo pra vocês que isso não é uma prova de amor, gente, eu não sei o que é. Outra coisa bem legal que acontece nesse livro é que todos os casais dos livros anteriores aparecem aqui, justamente pra ajudar a Cassandra quando ela é injustamente atacada. Ela sofre um assédio de um dos pretendentes lá dela, e ela ainda leva a culpa disso. E acontece até hoje. Muitas vezes a gente vê as vítimas levando a culpa da própria violência. Então esse livro aqui fechou a série com chave de ouro. É um livro que aborda questões extremamente importantes, mas ele não perde o lado divertido que toda a série traz, assim, pra gente. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, tem o livro 7, que vai ser lançado agora esse mês. Vou deixar a capa aqui pra vocês poderem conferir. Foi uma surpresa muito grande pra mim, eu realmente pensei que ia parar no 6º livro, mas eles resolveram lançar o 7º. Assim, vai ser publicado lá na gringa dia 27, se eu não me engano, desse mês. E pra cá pro Brasil ainda não tem previsão de lançamento. Mas eu tenho aí esperança que a Editora Arqueiro vai ver lá e vai trazer esse livro pra gente também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like pra eu saber que você gostou, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!